Boa noite a todos. Nessa noite, então, vamos iniciar mais um Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec. Iniciamos com a leitura do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos, atilados, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve de semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, perguntando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habita a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha, em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar, em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Que assim seja. Boa noite a todos. Prosseguindo com o nosso Evangelho, nós vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por tanto que você nos dá. Muito obrigado, porque nós temos esta encarnação para viver. Nós temos muita coisa boa para aprender e para vivenciar.
Obrigado, Senhor, porque podemos ter essa oportunidade de estarmos aqui te louvando e te agradecendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite à espiritualidade, boa noite aos que nos acompanham pelo WhatsApp e também boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Nesta noite vamos falar a respeito de escândalos. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: se tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quando a gente ouve esta colocação de Jesus, a gente fica apreensivo, porque Jesus estaria indicando que a gente cortasse a nossa mão. Isso é a acepção literal. Nós temos que aprender que Jesus muitas vezes nos falava no sentido figurado. Por que isso? Porque há 2000 anos atrás, quando Jesus veio ao planeta, nós éramos ainda espíritos primitivos, bárbaros, e necessitávamos de imagens fortes para poder respeitar a lei. Moisés, quando veio ao planeta, 1500 anos antes de Jesus, ele nos trouxe a lei divina, que são os 10 mandamentos, mas também promulgou uma lei civil, que era uma lei extremamente severa, porque nós éramos bárbaros. Então, Jesus aproveitou coisas do dia a dia para nos apresentar uma lição. E disse que, à medida que o tempo passasse, muito daquilo que ele falou, que ele exemplificou, seria esquecido ou seria alterado, e haveria a necessidade de vir alguém para esclarecer. Então, no Evangelho de João, ele coloca que, na época apropriada, nós receberíamos o Consolador prometido. Ou seja, veio o Espiritismo para nos esclarecer muitas das passagens dos Evangelhos. E essa, se tua mão é motivo de escândalo, cortai-a, Kardec esclarece que a mão não é no sentido literal, mas é no sentido simbólico dos erros que nós cometemos. Então, e quando Jesus fala em escândalo, significa que escândalo é todo procedimento contra a moral. É tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, os princípios falsos e os abusos do poder. Então, isso é um escândalo que nós temos que cortar. Normalmente, a gente percebe o escândalo nas outras pessoas, os erros, os desacertos, as práticas contrárias ao bem. Então, tudo isso é motivo de escândalo. Então, normalmente, o que acontece? A gente sempre acredita que nós temos que mudar os outros e esquecemos de mudar a nós mesmos. Por isso que Jesus diz que se a nossa mão é motivo de escândalo, nós temos que cortar, ou seja, cortar dentro de nós, não na nossa carne, mas cortar no nosso espírito as nossas más tendências, os nossos vícios, que são os principais, são o egoísmo e o orgulho, que trazem depois inúmeros outros junto com eles. Então, mas é importante a gente lembrar, porque Jesus também nos coloca que há necessidade que venha o escândalo. Por que isso? Por que a necessidade do escândalo? Porque, sendo a Terra o mundo de expiação, todos nós estamos aqui corrigindo os erros que nós cometemos no passado. Então, quando a gente analisa o escândalo,
significa que cada um de nós que errou está sofrendo na carne tudo aquilo que nós fizemos. A respeito do escândalo, a respeito do mal, das nossas ações negativas, no livro Céu e Inferno, nos traz o Código Penal da Vida Futura, que traz ali a maneira de nós nos corrigirmos. Primeiro, nos arrependendo dos erros que cometemos, depois expiando, passando por aquilo que nós fizemos aos outros, e depois, finalmente, na reparação. Então, a necessidade do escândalo, porque Deus, Jesus, se utiliza daqueles espíritos menos evoluídos, que nós normalmente chamamos de espíritos maus, para nos corrigir. Só que, normalmente, o que acontece? Aquele que é motivo do escândalo, ele também vai ter que se readequar perante as leis divinas. Então, e a razão de existir o escândalo no mundo é porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Todos nós precisamos chegar à perfeição fazendo o quê? Melhorando, cortando dentro de nós, aí porque Jesus diz a necessidade de cortar a nossa mão para que não venhamos a errar novamente. Cortar a nossa mão não é retirar a mão humana, mas é retirar de dentro de nós os vícios, os defeitos que impedem a nossa evolução. E tem mais uma colocação aqui também interessante, no final, Jesus coloca em Mateus que é melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter dois e ser precipitado no fogo do inferno. Aqui significa que nós iniciamos a nossa reforma íntima, a nossa melhoria na pátria espiritual. E lá nós começamos a retirar de dentro de nós os vícios e defeitos, e depois viemos aqui na Terra para afirmar aquilo que nós fizemos lá, ou seja, para colocar em prática. Então, por isso que Jesus coloca que é preferível que a gente venha sem um olho, e aí a gente percebe também uma outra parte extremamente interessante dessa colocação, que é a lei de causa e efeito. Porque sem esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós não conseguimos compreender por que muitas vezes uma pessoa vem com dificuldade de visão, vem pessoas que vêm com dificuldade na fala, vem com problema congênito no corpo. O que é isso? Isto é consequência dos erros que nós cometemos nas nossas encarnações passadas. Então, aquilo serve de quê? De alerta, de auxílio, para que possamos evoluir, chegar à tão sonhada perfeição. E Kardec também pergunta a respeito daqueles que praticam os escândalos às escondidas, tolhido pela posição social de destaque que ocupam. Diz Kardec que são os falsos moralistas, ainda mais culpados perante Deus, pelos bons exemplos que deveriam dar em face da responsabilidade que estão investidos. Então, normalmente a gente vê no falar do dia a dia, são lobos vestidos em pele de cordeiro. São pessoas que aparentemente são bons, mas que trazem o mal dentro do coração e também praticam o mal às escondidas. Esses também terão que se readequar perante as leis divinas. Encerrando, Kardec também pergunta por que o escândalo, se é o escândalo o que chama a atenção pública? Não. Existe o escândalo que chama a atenção pública, e existe o escândalo que nós fazemos, mas que fica dentro da nossa consciência, e, quer queiramos ou não, a nossa consciência é um gravador. Porque tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós agimos, fica gravado, e nós temos que prestar contas no retorno à pátria espiritual. Então, todas as nossas ações são vigiadas pela nossa consciência, e nós temos que, a partir dela, erradicar
aquilo de mal que ainda existe em nós. E ainda temos bastante mal dentro de nós. Basta nós analisarmos os nossos pensamentos, as nossas ações e a nossa convivência em sociedade. Obrigado a todos e até o próximo Evangelho. Vamos agora à nossa irradiação. Antes da oração, vamos enviar energias para aqueles que necessitam, para os nossos familiares, nossos amigos e também para os espíritos que estão nas regiões de sofrimento por terem tirado a própria vida. E para finalizar o nosso Evangelho do dia de hoje, fazemos então a nossa oração final, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade bondosa que sempre nos ampare, que sempre nos auxilie, que nos socorra nas dificuldades, conforme a nossa necessidade e conforme o nosso merecimento. Vamos também pedir pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, por mais diversos motivos, por doença, por problemas de relacionamento, por problemas de conflitos, e vamos estender a eles o nosso pensamento de boas energias, para que eles possam se harmonizar, para que eles possam ter o socorro, o alívio e o consolo dado pelo nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Retornaremos no próximo domingo, às 19 horas, com o Evangelho híbrido novamente, presencial e também virtual, da Casa Espírita Allan Kardec. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite a todos.